aí galera, aqui é Hora Cartoon, trazendo pra vocês um vídeo bem especial hoje da Scarlet Lady AU, o universo alternativo de Miraculous em que Chloe Bourgeois acabou pegando o Miraculous da Joaninha e se tornando a Ladybug dessa realidade. Aqui tem a playlist com todos os episódios dessa história que teve até hoje. Ah, e por que você tá de touca? Porque meu cabelo tá horrível. Como eu disse, eu peguei várias perguntas do post na aba comunidade do canal sobre esse assunto, para que algumas delas sejam respondidas tanto por mim, quanto pela Cameron Zoe, criadora da AU. E eu fiquei triste porque tem centenas de perguntas e várias delas que dariam pelo menos mais de uns 2 vídeos desse. Então, se vocês gostarem muito dessa FAQ, quando acabar a segunda temporada eu posso fazer outra com outras perguntas de vocês ou algumas que não foram respondidas. Primeiramente, eu queria responder algo que infelizmente eu não vi ninguém comentando ou prestei atenção em alguém que tivesse comentado isso, mas eu vi ao longo dessa primeira temporada da AU vários de vocês comentando e perguntando isso. Então, eu vou responder de uma forma geral para todo mundo entender. Por que a Scarlet sempre fala Miraculous Ladybug para consertar tudo, ao invés do seu nome em um Miraculous Scarlet Lady? Isso, gente, foi uma questão de lógica e dedução, porque a gente só veio descobrir que heróis diferentes ou portadores diferentes falavam coisas diferentes na hora de consertar as coisas em Reflect Doll, quando o Mr. Bug soltou um Miraculous Mr. Bug. Mesmo sendo o episódio 5 da terceira temporada, a estreia mundial de Reflect Doll só aconteceu em setembro de 2019. E muitos meses antes disso, Zoe já tinha começado a AU e presumiu que, independente de quem fosse o portador, para usar as joaninhas mágicas que consertam tudo, sempre jogarem o objeto para cima falando Miraculous Ladybug. Até porque, gente, isso faz muito mais sentido do que ter um Miraculous Mr. Bug ou Miraculous Scarabella, porque esse é o nome do poder, Miraculous Ladybug, joaninhas milagrosas, porque Ladybug é literalmente só Joaninha em inglês. Não é o nome de heroína super criativo que a Marinette escolheu, mas enfim, é por isso que a Scarlet Lady sempre na AU vai falar Miraculous Ladybug ao invés de Miraculous Scarlet Lady. Ah, e relaxa que se tiver alguma pergunta que vai ter um spoilerzão e você não quer spoiler nessa FAQ, eu aviso e você pula pra parte do vídeo que vai estar safe. A primeira pergunta é do Dark Primal. Até agora vimos que todos os acumatizados vão ser iguais aos da série, mas tem chance de existirem acumatizados ou sentimonstros próprios da AU? Zoe respondeu isso falando que só tem um acumatizado em mente que ela vai fazer com aparência diferente, se não mudar os poderes também. Mas quanto a sentimonstros, ela não pretende dar destaque ao Miraculous do Pavão na AU, pelo menos até agora. Então, não vamos ter nenhum problema relevante com sentimonstros ao ponto de se preocupar. Os gamers perguntou ou perguntaram. O fato de Cat Noir ser obrigado a ter mais maturidade e responsabilidade na AU vai influenciar na relação dele com o Mestre Fu, ao ponto de talvez ele se tornar o guardião da Caixa dos Miraculous? Seria uma mudança muito boa que daria mais destaque a ele. Essa é uma pergunta que contém um pouco de spoiler dos capítulos seguintes, mas sim, eu garanto pra vocês que as coisas vão ficar bem diferentes, até porque o Mestre Fu não é louco de incumbir a Scarlet Lady de nenhuma tarefa desse tipo, porque ele acompanha o noticiário e não vê ela como uma heroína muito nata. Contudo, adianto pra vocês que ainda nessa segunda temporada teremos uma resposta direta pra essa pergunta e uma resposta positiva. O R.4, Raio, Breno Camilla, Lovers Multifandom, Flash 14, Lapri Jones, Neilson Santos, Candy the Cat BR, Renato Yasu e Jonathan fizeram várias perguntas interligadas que têm que ser respondidas juntas. Já tem o roteiro de Oblivion? Como vai ser a Batalha dos Miraculous aqui? Vai ter Cat Blanc e Efêmero nesse universo? Por que os episódios não estão na ordem certa? Vai ter os especiais de Xangai e Nova York? Quais os planos pro Dia dos Heróis e a Batalha dos Miraculous? Pretende criar novos vilões? Todos os episódios vão ter os mesmos acumatizados? Vão ter histórias de acumatização originais ou personagens originais? Sim, muita pergunta, mas quase todas essas já foram respondidas na FAQ do Tumblr da Scarlet Lady. E se você quiser ler tudo que está escrito na FAQ, você pode depois, só que tá tudo em inglês e tem vários spoilers. E inicialmente, não. A criadora não pretende fazer nenhum episódio What If de coisas que aconteceriam e tal, como Cat Blanc e Efêmero, porque no fim eles não contribuem quase nada para a história e ela optou por não fazer. Os episódios não estão na ordem certa porque, primeiro, a primeira temporada tem várias ordens oficiais que variam de país para país. A ordem real de produção da primeira temporada só veio sair esse ano, 2021, muitos anos depois dessa temporada acabar. Então a gente não pode julgar que esse negócio que começou há 3 anos tem a ordem certa. E segundamente que a Zoe muda muitas coisas da linha do tempo para que faça mais sentido tanto na coerência dos acontecimentos mesmo, como para a história da Chloe. Sobre vilões novos e personagens novos, como ela deixou claro na primeira pergunta, não vão haver nem personagens nem acumatizados novos, porque já se tem muita coisa e ela quer aproveitar o que tem, sem esquecer da história ou da evolução de um personagem X, porque Miraculous tem muito personagem. Assim, ela optou por não criar seus próprios personagens.
Sobre os roteiros de Oblivion, o Dia dos Heróis, a Batalha dos Miraculous e a ordem de todos os episódios da AU, agora vai ter um spoiler considerável, que se você não quiser ouvir, tá? Pula pra esse tempo aqui. Não vai ter Oblivion nessa AU, nem os filmes de Miraculous World, e dos planos que a criadora fez até hoje na sua história, não vai ter a Batalha dos Miraculous. Porque até o presente momento ela só pretende fazer 5 temporadas e mais alguns episódios para fechar a história da AU. Sim, todos os Akumatizados da primeira temporada original vão aparecer na AU, só que com uma ordem diferente que ela quis ou para fazer mais sentido com a história. Por exemplo, o Mímico é da primeira temporada, oficialmente episódio 19, mas em muitos países o episódio 13. Só que na Scarlet Lady ele não vai estar na segunda temporada da AU, e sim na 5ª temporada, próximo dos capítulos finais. Não faço ideia do porquê ele tá tão longe, mas foi tudo bem alterado para dar mais valor à história da Chloe, assim como episódios importantíssimos para a história dela, como Zombizu ou Ditador, também vão estar muito presentes, só que mais pra frente, para ter uma história por trás. Alguns Akumatizados da segunda e terceira temporada originais da série simplesmente não vão mais existir, principalmente reakumatizações, e tudo tem explicação. Tipo, não vai haver mais Oni-chan, Kamaleoa, Lobipai, Bakerix, dentre vários outros, todos com uma explicação. Então não fiquem tão animados com um akumatizado específico que não seja realmente relevante. Caso vocês queiram saber qual é a ordem exata de todos os episódios da AU até o final da 5ª temporada e tal, eu vou deixar um link na descrição para quem quiser ver e não liga para spoiler. Eu não vou falar em vídeo porque eu acho muito mais legal e interessante você só saber qual vai ser o akumatizado da semana que vem do que saber da ordem de tudo. O Nick_Pink perguntou, quantas temporadas vai ter essa AU? Como dito na pergunta anterior, vão ser 5 temporadas com 10 episódios cada e depois mais 2 episódios especiais para fechar a história da AU. A criadora não pretende alongar muito a história tipo junto com o Miraculous original, porque ela não quer que fique cansativo nem para ela nem para os seus fãs. O Rafael Botas perguntou, como a criadora pretende introduzir a Zoe na AU? Teremos o Félix? Isso é algo que está escrito na FAQ do Tumblr. Não vamos ter Félix aqui, porque como dá pra ver no Miraculous original, ele é mais uma ameaça sem potencial pro futuro do que uma ameaça atual. E como vocês viram, a criadora não se importa muito com muito no futuro. E, considerando o quão ela é direta aqui com as coisas, era bem capaz que Gabriel Agreste nessa AU mandasse alguém matar o Félix. Quanto a Zoe, ela não tem planos para introduzi-la agora, mas como é um personagem muito relevante para a história da Chloe e tal, isso pode mudar e ela aparecer eventualmente. Clarice perguntou o seguinte, como fica a Layla nessa AU? O que pode dizer sem dar spoilers? Ah, senhores, uma ótima pergunta, porque mesmo o episódio Volpina sendo o último da primeira temporada, episódio 26, aqui a Layla vai ser akumatizada ainda nessa segunda temporada, e vai acontecer tudo bem diferente do original. Tanto a relação da Chloe com ela, como a relação da Marinette com ela, porque não é mais a Ladybug para ter certeza das mentiras, e não é mais a mesma Marinette bestinha. Outra coisa que a criadora já falou é que a Layla aqui vai ter um desenvolvimento tão diferente que esse é o motivo de não haver a akumatização da Kamaleoa ou da Oni-chan que ela causava. Ela não vai ser reakumatizada nem causar a akumatização da Kyoko. E eu só digo pra vocês que tem muita coisa guardada no futuro pra ela. Nicole Mello, Alisson Din Araújo, Mariane R. e Lord Scarlet perguntaram em qual episódio a Marinette vai ganhar o Miraculous da abelha e quem vai dar a ela. Como já é de imaginar, vai ter spoiler aqui, então cuidado com o que você vai ouvir. Mas respondendo essa pergunta aqui, eu já tinha confirmado pra vocês desde o primeiro episódio que eu soltei isso, a Marinette com o Miraculous da abelha não vai se chamar Queen Bee, nem Lady Bee, nem nada do tipo, e sim Marigold, que é uma palavra em inglês que significa margarida ou calêndula. E é uma coisa que é uma flor amarela, tem a ver com a abelha e o começo do nome dela. E Marigold fará sua estreia no primeiro episódio da terceira temporada. Não vou dizer pra vocês qual é o episódio, mas o que abre a terceira temporada tem a apresentação dela, que seria o episódio 21. E quem vai dar o Miraculous a ela será o Mestre Fu mesmo, mas sem revelar sua identidade, como ele fez com os meninos em O Penetra. Rafael Ribeiro, Kelly Paula, Ormul, Hassan Matos, Alegashi, mais uma cacetada de pessoas perguntaram: a Chloe vai de fato evoluir como uma personagem nesse universo, diferente do que aconteceu no original, e um dia ela chegará a ser uma benfeitora heróica ou uma Ladybug mais profissional, e vai ter a Multimouse? Essa é a pergunta que vale $1 milhão aqui. Todo mundo se pergunta isso assim que começa a assistir essa série. Será que a Chloe vai ter uma evolução e uma redenção de fato aqui, ou ela vai continuar sendo a pessoa desprezível que ela é até na 4ª temporada original? De início, porque a criadora não gosta de mudar alguns padrões bem definidos no universo original, ela garante que não, a Chloe não vai ter uma redenção mágica e se tornar uma pessoa decente. Porém, isso não significa que ela não vá evoluir, e ela já
comentou sobre isso uma vez. Então, lá vem um spoiler muito grande sobre o que ela falou do que seria a redenção da Chloe. Cameron e Zoe só imagina a Chloe se redimindo a partir do momento que Marigold começasse a receber a admiração do povo de Paris, só que isso não a deixaria furiosa e com ciúmes, a deixaria furiosa e triste, porque começa a perceber que os elogios que recebia eram vazios, vendo como é alguém que realmente se dedica a ser herói e salvar as pessoas. A partir disso, ela começa a ficar mal nas lutas. Mal não, péssima, se sente um pedaço de cocô e quando Cat Noir e Marigold a repreendem das suas atitudes, ela se desculpa. Está profundamente chateada com o quão inútil ela é. Isso deixa os dois chocados porque Scarlet Lady nunca se desculpa. E nisso eles conversam, com ela admitindo que focou tanto em ser uma heroína que sua vida social está desmoronando. Ela perdeu sua melhor amiga. Sua melhor amiga de infância não quer mais nada com ela. Não tem mais ninguém para conversar. Nisso eles tentam a ajudar, com Cat Noir a chamando para patrulhar com ele e treinar, assim como os dois podem tentar ensiná-la a descobrir como os talismãs funcionam. Nisso ela passa a realmente querer se desculpar por tudo e como agiu tanto com o Cat Noir como com a Marigold. É difícil para ela se desculpar ou admitir que está errada, mas é melhor fazer isso do que nunca saber como seria do contrário, com eles advertindo e entendendo que vai ser difícil e lento, ninguém muda da noite para o dia, mas se ela realmente quiser, estarão dispostos a ajudá-la. E só nesse momento ela perceberia que não está sozinha. A Cameron Zoe simulou toda essa situação respondendo à pergunta de um fã que fez a mesma pergunta que vocês, só que não há garantia de que vai acontecer realmente assim ou de como algumas acumatizações específicas vão repercutir na Chloe, como a acumatização do seu pai em ditador ou da sua mãe em rainha da moda. E sim, teremos a Multimouse nessa U. Eu só não digo pra vocês em que capítulo vai ser, se realmente vai ser a Marinette a usar ou qual vai ser o nome desse portador que vai usar o Miraculous do Rato. O Lord Scarlet e o Allegash apareceram de novo perguntando o seguinte: vai ter um episódio anti-bug? Se sim, como vai ser? Olha, isso é spoiler, mas vai por mim, vocês podem ouvir bem de boa. Sim, vai ter um episódio anti-bug, ele vai ser um dos primeiros da terceira temporada, só que vai ser muito diferente porque pensem comigo. Chloe só ficou no ponto de acumatização porque ajudou Ladybug, sua heroína famosa favorita, a derrotar a desaparecida e não foi reconhecida. Por isso, virou a Anti-Bug. E aí, continuem pensando comigo. Qual o sentido da Chloe ser acumatizada daqui, se nesse universo ela é a própria Ladybug e não tem inveja heróica de ninguém? Seria impossível haver um Anti-Bug aqui porque Chloe vai estar ocupada, junto com o Cat Noir, para deter a desaparecida. Então, vai ter sim um episódio anti-bug, só que como a anti-bug não existe mais, o nome do episódio vai ser Desaparecida. E como a Sabrina nesse universo está bem mais humana e furiosa com as atitudes da Chloe, podem ter certeza que essa acumatizada vai ser bem mais furiosa e vingativa que a original. O Luiz Fernando perguntou: por ser uma criação pessoal, você pretende tornar os relacionamentos que têm que ser subentendidos originalmente mais públicos, como é o caso de Juleka e Rose? O Luiz também fez uma boa pergunta sobre mim e o canal, só que como é um vídeo da Scarlet Lady, eu não vou tomar tempo respondendo, mas eu vou deixar ela salva aqui pra caso eu responda, por exemplo, no especial de 800 mil inscritos e tal. A Zoe gostou dessa pergunta, mas na opinião dela já dá um tratamento ideal para os casais, sejam eles LGBT ou não, como é o caso de Milene e Van, que vivem se chamando de namorados, ou de Juleka e Rose. A questão é que vocês que só acompanham a O aqui pelo canal ainda não viram os acontecimentos do episódio Reflecta ou do Princesa Fragrância que acontecem mais pra frente, então não dá pra ter um julgamento completo. Mas, sobre a relação do Mark e do Nathaniel, ela diz que talvez as pessoas pensem isso porque o episódio reverso, que realmente introduz o Mark, só acontece bem lá pra frente, só que ela pretende deixar umas coisas já de fundo sobre eles dois antes desse episódio. O Adam perguntou: a história com o tempo vai mudar drasticamente ou vai seguir como a primeira temporada, que teve mudanças mais sutis com os mesmos acumatizados? Por mais que sejam os mesmos acumatizados, da segunda temporada em diante os acontecimentos vão ficar muito mais definidos e diferentes, como o episódio Volpina, O Colecionador ou Reflecta, que são da segunda temporada e vão ser bem diferentes. O Menino Feliz, Carinha Feliz, perguntou: nos episódios em que Thomas Astruc aparece, a criadora vai substituí-lo? Seria bem da hora. Por mais que eu já soubesse a resposta disso, eu fiz questão de mandar essa pergunta pra Zoe, que também adorou e achou uma ideia muito legal dela se introduzir na série e ter os seus próprios poderes de acumatizada e tal. Mas não, desde muito tempo atrás ela já tinha decidido que não vai por o episódio Animestre, nem o Thomas ou ela mesma na O. Pena, né? Vitor Silva e o Gato Emo perguntaram: teremos heróis portadores diferentes nessa U? E se sim, terão uniformes muito diferentes dos originais? Essa pergunta tem o desgosto de responder que não vamos ver todos os Miraculous do Zodíaco como o da Cobra, do Porco, do Tigre e etc. Porque a criadora quer focar mais nos 7 Miraculous principais do topo da caixa, que é o da Joaninha, do Gato, da Raposa, da Tartaruga, do Pavão, da Borboleta e da Abelha.
Por muito tempo ela tinha decidido que não ia ter nenhum dos 12 Miraculous do Zodíaco, mas depois de uma reorganizada, isso se tornou possível. Deles ela só garantiu que a Bunnix não vai aparecer porque ela só aparece em episódios de viagem no tempo, coisa que ela não se interessa. Agora vem spoiler. Quanto aos Miraculous da abelha, da raposa e da tartaruga, você já sabe que o da abelha vai pra Marinette e tornar ela Marigold. Só que quanto aos Miraculous da Allie e do Nino, eles também serão trocados. O Nino vai usar o Miraculous da raposa e o poder da ilusão, enquanto Allie vai usar o Miraculous da tartaruga e o poder da proteção. Até os capítulos de hoje, esse casal trocado ainda não apareceu, mas é bem possível que façam suas aparições ainda em Sapotis e Anansi. Sandra Taide perguntou, você vai colocar a teoria do Adrian ser um sentimental? Não, a criadora não pretende em nenhum momento fazer essa desfeita com os fãs de dar a entender que o Adrian é um sentimental. Lucas Soares perguntou, qual o akumatizado favorito da criadora? Ela disse que a Vulpine é a sua akumatizada favorita tanto originalmente quanto na AU, e quanto ao meu akumatizado favorito, continua sendo a Rainha da Moda originalmente, e na AU é a desaparecida, e no futuro vocês vão saber por quê. Mario Bros 2, Some Hell Fanboy, Petrus Gastia e Grela Azul perguntaram, como é o processo de criação dos capítulos? Demora muito? Como você teve ideia e motivação para fazer isso tudo? E como é gravar e produzir os vídeos da AU? Só vou responder essa pergunta pessoal porque é sobre AU, e em resumo, é muito legal. Eu amo narrar, interpretar os personagens, criticar e teorizar sobre qualquer universo alternativo. E o processo para fazer só um episódio é muito demorado porque para escrever o roteiro é pelo menos 2 horas, gravar é pouco menos de 1 hora e editar o vídeo é pelo menos 5 horas. Ou seja, é no mínimo 8 horas para produzir um único episódio. Quanto ao processo de produção dela para fazer um capítulo, eu vou tentar ser o mais breve possível. O processo de produção dela mudou muito desde o começo, mas agora é assim. Ela assiste o episódio primeiro em francês e faz o esboço para manter as coisas como original, assiste de novo em inglês para anotar as diferenças e fazer isso sem muita interrupção, faz o esboço geral para a versão da Scarlet Lady, faz o figurino do episódio, cria o roteiro do episódio, depois os storyboards e, por fim, desenha a página com os 8 quadrinhos. O tempo que demora, ela diz que varia muito dependendo do episódio. Por exemplo, Vulpina, ela fez rápido e empolgada porque queria muito mudar vários acontecimentos para sua versão. Já outros, como Silenciador, demorou bastante porque ela gosta muito do episódio original e não via muita coisa para mudar. O que é irônico, porque às vezes odiar um episódio é o que mais impulsiona ela a fazê-lo, como é o caso de Glaciator, que ela não gosta. Já a ideia da criação da AU foi bem simples. A ideia inicial e tal não foi dela. Ela pegou a ideia de alguém que comentou sobre essa troca de Kwamis e que falou da história em tipo 10 linhas. Mas aí ela pegou, criou uma história de verdade e o que motivou ela a fazer isso foi ódio. Sim, ódio. Porque na época que ela começou o Miraculous, só tinham 2 temporadas e ela teve muita raiva da redenção mal feita da Chloe, que do nada se tornou a Super Queen Bee. Não sei nem como ela reagiu quando ela virou a rainha dos Miraculous. O grande Pikachu perguntou, você pretende mudar Rockmoth e Mayuri em algum momento ou adicionar um novo vilão? Ela não disse nada sobre o Gabriel, mas ela pretende sim mudar a Natalie porque ela odeia essa coisa original da Natalie subitamente ficar desesperadamente apaixonada pelo Gabriel e fazer tudo o que ele quer. Ela vai mudar isso. E quanto ao novo vilão, ela disse que não pode falar nada porque isso seria spoiler. Esther Abreu perguntou muitas coisas, mas o foco é nessa. A Scarlet vai ter evolução de poderes tipo de água e de gelo? Sim, ela vai ter. Na verdade, ela já tem uma evolução de poderes de água que acontece porque já existe o episódio Sereia. Já de gelo, ela pretende introduzir no episódio Frozen. Só que fora essas duas, a criadora não pretende botar a evolução espacial ou criar nenhuma outra. Vinícius Espada, Antônio Henrique, Loló080, Letícia Palhano, Black Joker e Bruno Gabriel perguntaram: a Chloe vai conhecer o Mestre Fu? Porque ele simplesmente não pega o Miraculous dela ou o Tiki foge para ele ou para Marinette. Primeiramente, não. A criadora confirmou que Chloe e Mestre Fu jamais vão se conhecer ou se encontrar, a não serem esbarrões ocasionais na rua que nenhum dos dois vai ligar porque ele não sabe que ela é Scarlet Lady. Ele simplesmente não sabe e por isso que não vai lá pegar o Miraculous dele. Vai ter um momento da série que ele vai desconfiar, só que a magia quântica dos Miraculous impede que ele saiba que é ela. E Tiki não larga a Chloe por 2 motivos. 3, na verdade. Primeiro, que se fizesse isso não teria a série. Segundo, que não vai largá-la, a não ser que tenha um ótimo motivo, já que ela sabe da ameaça do Rockmoth e não ia querer arriscar nada, mesmo que seu dever tenha mudado. E terceiro, que Kwamis não tem plena liberdade naturalmente. Tiki e Plague tem, porque Marinette e Adrian permitem e não estão nem aí. Já outros, como Noru, não podem se afastar tantos metros do seu dono, falar e certeza que Gabriel proibiu de aparecer publicamente para qualquer pessoa, como quando Ladybug e Cat Noir estão perto do Gabriel Agreste.
Por fim, a Strawberry Anna perguntou: já que Marinette é a Queen Bee desse mundo, ela vai ser akumatizada? Queria muito que isso acontecesse. Não vai haver Marinette akumatizada aqui, o que é triste porque eu queria muito ver isso. Ela nunca nem sequer pensou nisso porque originalmente a Marinette não foi akumatizada, então não faria sentido criar uma situação bem específica aqui para que ela fosse, ainda mais porque a Scarlet Marinette é muito menos estressada e idiota do que a Marinette original. Capaz que se a Layla falasse qualquer merda pra Scarlet Marinette, ela quebrasse a mentirosa no pau. E por esse vídeo é isso, galera. Foram ótimas perguntas e perdão se eu não responder a sua. Eu tentei juntar o máximo que dava e ainda dei um vídeo enorme. E na semana que vem, provavelmente, teremos capítulo que vai ser do Jogador Escarlate. Deixa o seu like se você quer que essa série continue, se inscreve no canal se esse é o primeiro vídeo aqui. Aqui tem o tudo sobre o Vyperion, se não me engano. Comenta o que acharam e até o próximo vídeo.